dinheiro, renda, trabalho é algo essencial para que você possa estar bem psicologicamente. É muito difícil a gente falar sobre saúde mental sem a gente falar sobre financeiro, porque está atrelado a isso. Imagina você se ver numa situação onde você está em paz quando você não sabe se vai ter dinheiro para pagar o aluguel no final do mês. Então, a gente precisa de ter esse pilar estruturado na nossa vida para que a gente possa estar bem. E nem sempre esse pilar foi estruturado na minha vida. Quando eu tinha, acho que lá em 2017, 2018, eu entrei numa crise financeira muito grande. Eu estava fazendo muito menos dinheiro do que eu precisava para poder bancar a minha vida, aluguel, faculdade e tudo mais. Então, assim, não estava conseguindo, a conta não estava batendo. Então, eu comecei a entrar numa crise financeira que se estendeu até 2018 e ali eu me vi no vermelho. Eu me vi precisando de pedir auxílio e fui morar na casa da minha mãe. Foi horrível, assim, não me dou bem com ela, mas era isso ou rua, né? E assim que eu consegui juntar um pouquinho de dinheiro, assim, consegui dar um pouquinho certo, eu saí logo de lá para eu poder me estruturar. E aí eu comecei a ficar muito vidrado nessa coisa de, cara, eu não posso passar por isso de novo. Eu jamais vou deixar que, de novo, eu passe por uma situação onde eu esteja em vulnerabilidade econômica, porque eu preciso estar com pelo menos isso pronto para que eu possa estruturar as outras coisas da minha vida. E aí eu escrevi, na época, 5 pilarezinhos que seriam fundamentais para que eu jamais passasse por isso de novo. Com o tempo, eu fui reescrevendo esses pilares e esse ano eu estava pensando muito isso, né? Poxa, pela primeira vez na vida eu vou ter uma casa própria. Eu estou comprando uma casa própria e é uma casa que é muito boa para mim, né? Não é uma casa de muito luxo e tal, mas é uma casa que eu posso pagar. E talvez boa parte dos brasileiros não possam pagar esse tipo de moradia. Então, acho que eu consegui atingir um certo nível financeiro de sucesso e eu queria compartilhar com vocês esses 5 pilares. Talvez se eu fosse algum tipo de vendedor de curso, eu transformaria isso em algum tipo de curso para vender para vocês essa forma de sucesso, mas eu não quero fazer isso não. Eu acho que conhecimento a gente tem que distribuir para que a gente cresça junto, sabe? Eu quero de verdade que você que está me acompanhando cresça também e esteja bem com você mesmo. Então eu não quero te cobrar por isso, não vai ter link no final disso daqui, não vai, isso daqui não é um funil de venda, isso daqui é só para que você possa estruturar melhor a tua vida financeira, para que você fique bem com você mesmo, também aqui com a sua mente. Então, vamos lá, são 5 pilares que são estruturantes demais para a nossa vida. O primeiro já é um pouco esquisito. Por quê? Porque eu sou da área da saúde, né? Um psicanalista, eu trabalho para trazer saúde mental para as pessoas, para trazer conforto mental para elas. Aí eu coloco como número um saúde. Poxa, Marcelo, aí você está querendo falar que o seu trabalho é o mais importante de todos, né? Mas sim, é. E eu escrevi isso daqui lá em 2019. Eu não era psicanalista naquela época, sabe? Mas eu entendi que saúde era muito importante porque com saúde você não barganha, sabe? Se você precisa de uma cirurgia, você não vira para o médico e fala assim, pô, essa cirurgia que custa 20 mil, você não faz por 10, não? Então vou dar uma pesquisada, vou ver aqui vou procurar 3 lugares que façam um melhor orçamento e tal. Não, cara, é a tua vida que está em risco, né? Então você é 20 mil, toma 20 mil. Ah, mas aí o quarto custa mais 7 mil, então toma 27 mil aqui. Ah, mas não sei o que. E assim vai uma bola de neve, né? É muito difícil você barganhar quando a tua vida está em risco. Você não tem esse poder de barganha, você não tem esse poder para poder olhar para aquela situação e pensar financeiramente se vale a pena ou não, né? Você simplesmente, cara, vai, ou é isso, ou você não vai estar mais aqui amanhã. Então, cuidar para que você não entre nesse lugar é fundamental. Se você puder ter um plano de saúde, cara, poxa, invista num plano de saúde, é interessante, um seguro, né? É muito interessante. Agora, além disso, né? Além de ter um plano de saúde, além de ter seguro, além de ter isso, você precisa de cuidar da sua saúde. E aí, cuidar da saúde engloba tudo. Isso é fundamental para que você possa estar bem financeiramente, né? Isso significa
Álcool, tem que diminuir álcool, não existe dose segura, né? A gente precisa se manter afastado o máximo possível de entorpecentes, seja ele de tipo que for, né? Alucinógenos, enfim, se mantenha afastado. Isso a curto prazo até pode ser legal, mas a longo prazo isso é extremamente danoso e você não quer precisar cuidar disso com uma urgência. Junto com isso, beber água, respeitar o seu sono, se exercitar diariamente. Eu sempre falo isso nos meus stories, que a gente precisa cuidar com os exercícios físicos, sempre fazer. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Eu sei que talvez isso seja meio clichê, meio óbvio, mas assim, a gente vive num país em que 50% da população não pratica nenhum tipo de atividade física. É completamente. Estamos falando de uma população que é completamente sedentária. 50% das pessoas no Brasil. E aí a gente vê que o endividamento das famílias brasileiras já passou de 80%. Né? Uma galera que é endividada e que não cuida da própria saúde, que não. Assim, a bola de neve que isso pode virar é muito grande. Ah, Marcelo, mas aqui a gente tem um SUS que vai salvar a gente. Cara, mas mesmo assim, o SUS, muitas vezes você vai para fazer uma cirurgia, você vai precisar de meses para poder, né, conseguir isso. E às vezes você não tem meses, você não tem dias, você não tem horas. Você precisa ali de decidir agora. Às vezes a sua família precisa de decidir por você, né? E aí imagina, você ter que jogar na custa dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, um endividamento seu, né, para salvar a sua própria vida. Você não quer esse tipo de coisa. Você quer ter autonomia e você quer ter direito de escolha. Então, invista na sua saúde. Cuide da sua saúde, faça exames de rotina. Se você está mal psicologicamente e tem condições, né, busque alguém, busque sim ajuda de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras. O SUS tem uma rede também para isso, que é de graça, mas custa tempo, nem sempre tempo as pessoas possuem para isso, né? Mas se você tiver a disponibilidade, a possibilidade, faça, porque isso daqui é fundamental. Você não tem poder de barganha quando a gente está falando sobre cuidar da sua saúde. Você vai cuidar e ponto final. Então, não entre nesse lugar, né? Quantas pessoas aí que você já não viu que endividaram por conta do bichinho, porque o bichinho passou mal, o bichinho estava ali no final da vida, e aí quando foi ver era 50 mil, uma conta de um mês para cuidar de uma, sei lá, hemodiálise com tratamento de quimioterapia para bichinho. Então, cara, o bichinho já gasta todo esse dinheiro. Imagina você como ser humano, né? Não entre nesse lugar. O melhor jeito é se prevenindo. Então, saúde é sim o fundamental. O primeiro pilar. Cuide da sua saúde. Em primeiro lugar, a gente precisa que você priorize a sua saúde. Isso é uma necessidade para que você fique bem, financeiramente também. Depois, segundo ponto, controle financeiro. A gente precisa que você controle e entenda o teu financeiro. A gente não pode tentar fazer algo crescer se a gente não sabe o que é esse algo. A gente precisa entender, né, fazer um diagnóstico sobre o nosso estado financeiro. E aí a gente está falando muito também sobre essa tal de local, né? Meu Deus, estou perdendo aqui a palavra. Mas é essa coisa de você saber qual é a classe social que você pertence, saber quanto que você custa, né, os seus gastos, de onde vem o seu dinheiro, saber o preço das coisas, né? A gente fala muito sobre essa coisa de você se localizar, né? Como se você falasse que eu sou pobre, eu sei que eu sou pobre e isso fosse suficiente para você, eu sei que eu sou classe média, eu sei que eu sou rico, isso é o suficiente. Essa tal consciência de classe, que é o que eu queria falar, né? Consciência de classe. Cara, quando a gente tem uma pessoa que tem dinheiro, é abastada, e não tem consciência de classe, a gente tá falando de alguém que, sei lá, é chato. Alguém que não sabe conversar, alguém que não sabe se posicionar, porque ela não consegue ver as nuances do privilégio de ter esse dinheiro. Agora, quando a gente está falando de uma pessoa que vem de escassez, né? É uma pessoa de pobre, classe média baixa, classe média, né? Que tá ali naquele local de vulnerabilidade e não tem consciência de classe,
Aí a gente não está mais falando de alguém que é chato, a gente está falando de alguém que está jogando contra si mesmo. Se é pobre, tem um iPhone 17, né? É isso, você vai ficar tirando foto ali com aquele iPhonezinho só para ficar, sabe? Você nem quer aparecer na foto, você muitas vezes até tampa o olho, mas você quer mostrar que você tem um iPhone 17. Aí você vai lá, fica tirando fotinho no banheiro de shopping, não sei o que e tal, mas aí a tua casa, sei lá, tá no reboco, tá. Cara, pobre sem consciência de classe é uma pessoa que não percebe que aquele produto não foi feito para ele. Ele está se endividando para comprar algo, para sustentar algo que ele não deveria ter. Ele não deveria possuir, ele deveria estar com dinheiro em outro lugar, mas ele está ali, comprou aquela ideia que eu preciso ter aquilo, eu quero me comportar como se fosse parte minha, né? Ah, há uns anos atrás a gente tinha a ideia de ser rico, ser aquela pessoa que estava com o celular no ouvido, com o notebook aqui, sempre muito acompanhado, de terno, gravata, né? Sempre trabalhando bastante, sempre ocupado. Essa era a pessoa rica, né? A visão do rico era aquela imagem de um executivo trabalhando muito, sem tempo para nada. Hoje, a ideia de uma pessoa rica, uma ideia de uma pessoa que tem dinheiro, é alguém como a Virgínia, né? Que pode ficar com roupa de academia o dia inteiro, que anda sempre com um copão para beber água sempre muito gelada e parece que não trabalha, né? Parece sempre curtindo a vida. Hoje a ideia do ser rico é curtir a vida. Não, cara, se você é pobre, se você é uma pessoa que não tem condição, você tem que saber que o que você faz hoje para se manter bem, para se manter financeiramente estável, é basicamente só para você ficar parado. O teu corre diário é para você ficar parado no mesmo lugar. Para você caminhar para frente, você tem que correr dobrado, você tem que fazer o dobro, você tem que fazer mais. E essa ideia de esse lugar que eu quero ser, esse rico, é alguém que não faz nada, né? Alguém que não trabalha mais, alguém que tem muito tempo sobrando. E aí eu quero ser um pobre premium, né? Que vai ter o acesso que o rico tem, que vai poder ficar parado igual o rico fica. E muitas vezes a gente não está nesse lugar, a gente não pode. Consciência de classe é eu entender, né? Fazer esse diagnóstico do meu controle financeiro, saber quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, onde eu gasto, o que eu estou comprando, o que eu estou desejando, se o que eu desejo me pertence mesmo, ou foi algo que foi implantado em mim, esse desejo de ter esse iPhone não é teu, foi implantado por alguém, alguma coisa. Você quer participar de algo que não te pertence. Outro dia eu vi uma menina postando um vídeo comemorando, soltando fogos de artifício de cima da laje dela numa favela, porque ela tinha pagado sei lá, a última parcela do iPhone 15, 16 dela, não sei. Isso esse ano, né? Esse iPhone já estava já não era mais da última geração, porque quando ela conseguiu comprar, ok, estava ali na última geração, mas até pagar a última parcela já não era mais. Então agora finalmente eu tenho um iPhone, agora que eu finalmente tenho isso, ele já custa, sei lá, metade do preço, né? Então, cara, talvez não seja para você isso dali. Talvez você precise de correr dobrado para poder desejar, né, e ter isso daqui. Cuidado com esse teu desejo. Entenda onde você está localizado. Consciência de classe, controle financeiro, diagnóstico financeiro. É o nosso segundo pilar, né? O nosso terceiro, crescimento contínuo, educação contínua. A gente que veio de baixo, a gente não tem direito de não estudar, de não, sabe, buscar melhoria. A gente precisa de buscar essa educação contínua. Eu atendo alguns empresários que muitas vezes vão falar assim, cara, eu tô vendo que tem um curso aí que está sendo vendido desses, sei lá, de uma plataforma de coach e tudo mais, custa 100 mil reais, eu tô vendo ali a galera fazendo um monte de... Acho que eu vou fazer esse curso, né? Porque herdei essa empresa aqui do meu pai, eu não sei se eu sei gerir da melhor maneira e tudo mais. E assim, essa galera vendeu esse curso de 100 mil reais, ele projetou isso pensando exatamente na tua dor. A dor de quem não se reconhece, não sabe onde é que está. Né? E aí ele fala assim, cara, eu vou dar uma solução para essa pessoa, mas essa solução que essas empresas vão te dar é uma solução completamente genérica, né? Pensada só para fazer parecer que está solucionando alguma coisa. Mas a solução mesmo, a real solução, ela vem de um montante de coisas que você vai acumulando ao longo da vida e você junta essas várias coisas que você acumula ao longo da vida para criar uma solução, né? Você pega aquele conhecimento que você teve lá da sua avó, que você tem lá, por favor, né? Deixa eu falar aqui. Aquele conhecimento que você teve lá da sua avó, da sua mãe,
do ensino médio, da faculdade, daquele seu primeiro emprego, segundo, terceiro, enfim. E aí você consolida tudo isso até que, ok, aqui agora eu tenho um conhecimento que vai me gerar uma solução para alguma coisa. E essas empresas, elas tentam te vender uma solução rápida e genérica, mas não vai caber para você. A solução, ela vem dessa educação contínua, de você nunca parar de estudar, de você estar sempre buscando aprimorar alguma coisa e buscando coisas que ajudem você a chegar em algum lugar que você deseja, que vem daquele nosso segundo ponto, né? Eu preciso desse controle financeiro, eu preciso desse diagnóstico, e aí eu preciso de ver, dentro disso daqui, e agora eu começo a investir. Investir onde? Em educação contínua, porque a gente precisa sempre, sempre, sempre estar evoluindo. Então, se você nos últimos 2, 3 anos não conseguiu nem um diplomazinho novo, não fez nem um cursinho novo, sinalzinho vermelho. Você precisa, você precisa. E você não está fazendo isso, você não está buscando nenhum tipo de aprimoramento. Você talvez nem leu algum livro. Você precisa de buscar isso. Você precisa estar buscando evoluir. Ah, Marcelo, mas eu aprendo com a universidade da vida, eu aprendo no dia a dia, eu aprendo com as pessoas que estão ao meu redor, eu aprendo com você, assisto seus vídeos aqui, eu estou aprendendo com você. Mas busca por você, sabe? Tenha as tuas próprias conclusões do que você tá consumindo, sabe? Muitas vezes eu trago aqui informações que eu peguei, mastiguei elas e tô passando aqui para você, né? Eu tô cuspindo aquilo que eu mastiguei, mas vocês precisam mastigar por vocês também, buscar essa informação para que vocês possam criar essa estrutura base de conhecimento que você só vai ter quando você tiver essa informação primária. Então, educação contínua, nosso terceiro pilar. E aí a gente vai para o nosso quarto pilar, que é essencial, que é uma reserva de emergência. Reserva de emergência. Esses dias eu vi um vídeo de uma garota de programa que ela falava sobre o dinheiro do não, né? O dinheiro para você poder falar não para as pessoas. Porque se você não tem esse dinheirinho do não, você, assim, não tem escolha. O que as pessoas quiserem te oferecer, quiserem te dar, você tem que aceitar, porque você não tem direito de falar não, né? Eu volto lá naquele início do vídeo. Imagina que você, pô, não sabe como é que vai pagar o aluguel no final do mês. Cara, se alguém te oferece, sei lá quanto para você se vender, se prostituir, você vai ter que aceitar, porque é isso, você não tem mais nada, sabe? Então, tenha o dinheiro do não. E trabalhe para que você não precise de aceitar tudo que te empurrarem, né? Quando você tem esse dinheiro do não, você pode sair de uma empresa que seja tóxica, de um chefe que seja babaca. Agora, quando você não tem, você tem que aceitar aquilo ali porque é o único lugar que tem. Então, assim, trabalhe para você ter essa reserva. Ah, Marcelo, mas eu ganho pouco, como é que eu vou ter essa reserva? Então você precisa de investir, volta lá naquele nosso pilarzinho anterior, investe em conhecimento, tá já sempre buscando mais e mais conhecimento, para você não ficar para trás. E assim você vai criar sua reserva de emergência conforme você vai evoluindo, né? Tem acho que uma frase que é uma grande verdade, que é no dia que você vê um vendedor que estudou tanto quanto um médico, você vai ver um vendedor que é milionário. E eu acho que isso é verdade. Só que a gente não estuda, né? A gente vai se acomodando. Ah, cara, estudar não é pra mim, nunca fui bom lá estudando, nunca gostei de escola, por isso que eu quis aqui fazer venda, mas a gente precisa. A gente precisa buscar isso pra gente estar sempre evoluindo. Voltei de novo aqui no terceiro pilar, porque ele é muito importante. E a gente precisa estar sempre evoluindo pra gente pelo menos poder dizer não para situações de abuso, pra gente poder ir para algum lugar onde a gente possa falar, tá, eu não preciso de aturar isso daqui que eu tô hoje, eu posso ir embora se eu quiser, porque eu tenho essa reserva aqui para eu poder me manter, para eu poder não passar esse perrengue desnecessário na minha vida. Se eu tivesse essa reserva lá atrás, eu não teria ido lá uh, pedir, né, asilo lá na casa da minha mãe, da minha genitora. Eu não precisaria ter feito isso. Então é algo muito importante. O dinheirinho do não, a tua reserva de emergência, você precisa priorizar. E essa reserva a gente não mexe. A gente precisa sempre ter essa reserva ativa. Seja lá o que for que você vai fazer na vida, essa reserva não é negociável. E por fim, a gente tem o nosso quinto pilar, tá? Então, ó, de novo, primeiro pilar, saúde. Segundo é o controle financeiro.
onde a gente vai ter ali o nosso diagnóstico financeiro também, entendendo ali a nossa classe, quem a gente é, né? O terceiro é a educação contínua, para a gente nunca estar parado, tá sempre evoluindo, dependente de onde a gente estiver. E o quarto, a nossa reserva de emergência, que é o nosso dinheirinho do não, para a gente poder sair das situações de abuso. E o quinto, essa aqui a gente está falando sobre, de fato, geração de renda, né, e multiplicação. Agora que eu já tenho uma condição de ganhar dinheiro, né, de sobrar um pouquinho de verdade no final do mês, aí eu começo a pensar em investimento, né? E de novo, se por exemplo a minha fonte primária de dinheiro é o meu trabalho, será que vale, sei lá, eu trabalho como desenvolvedor de software, né? E aí a minha fonte primária é essa. Será que vale mais eu comprar 30 mil reais de ação da Petrobras ou gastar 30 mil reais em um curso para eu aprimorar os meus conhecimentos e talvez galgar um lugar melhor na minha carreira, né? Galgar um lugar de gerência, um nível de execução melhor, onde eu possa ser melhor remunerado. Então, pense bastante aqui nessa parte. Nosso quinto pilar é onde que você vai colocar o seu dinheiro. E aí muitas vezes a gente vai voltar para aquela educação contínua, terceiro pilar de novo, né? Onde muitas vezes eu vou precisar de gastar dinheiro evoluindo mais aqui comigo. Eu, por exemplo, né? Eu fiquei muito relutante em comprar esse celular aqui que a gente está gravando. Antes eu usava esse daqui, que é um celular mais simples, mas eu falava, cara, eu não preciso desse celular aqui, bom, esse daqui eu me viro muito bem, mas a qualidade de imagem desse celular aqui, ele é melhor. Então eu falei, cara, aqui é um investimento. E aqui é um investimento que me traz mais retorno do que se eu pegar esse dinheiro desse celular aqui e colocar, sei lá, em um CBD do Itaú. Porque lá vai me render sei lá, uns 14, 15% ao ano, mas isso daqui vai me render vídeos melhores, esses vídeos melhores, com mais qualidade, vai me render mais cliques, mais pessoas, mais engajamento. Então, investimento aqui é onde a gente olha para isso, onde que a gente vai botar esse dinheiro para render mais para a gente. Aí é uma visão muito própria. Só que aí, de novo, a gente vai para coaches de internet, né? E vai vir um cara que vai falar assim, não, você tem que ter, não pode comprar casa, você tem que, essa coisa de comprar não vale a pena, você tem que só alugar e investir o seu dinheiro. Aí veja bem, essas pessoas que falam isso são pessoas que querem te vender curso para pegar o seu dinheiro que você venderia, que você compraria a tua casa, pegar o seu dinheiro para eles, para que você tenha sempre dinheiro sobrando, para que eles possam ter esse acesso ao teu dinheiro e te vender cursos, te vender palestras, consultorias para você fazer dinheiro. E aí você está sendo só um palhaço na mão desses caras e não está percebendo, né? Você precisa olhar aqui nesse ponto para você com essa geração de dinheiro. E esses são os 5 pontos, né? Saúde, controle e diagnóstico financeiro, reserva de emergência. Desculpa, antes da reserva de emergência, a gente está falando sobre educação contínua, reserva de emergência e aí sim a geração de renda e multiplicação. E para amarrar tudo isso daqui, tudo isso, né, só faz sentido quando a gente está falando de alguém que tenha autodisciplina. Autodisciplina é você saber que o que você faz hoje vai ter um reflexo não imediato, mas no amanhã, a longo, médio prazo, mas lá na frente. E isso é muito desconfortável, porque a gente quer o reflexo agora, a gente quer ser feliz agora, não amanhã. Eu quero o que eu faço hoje me dar retorno hoje. Isso não é ter autodisciplina, isso é simplesmente viver a base do prazer, né? Viver buscando o prazer imediato, a conquista imediata. Isso vai te dar sempre essa ideia de estar sempre para trás, porque, poxa, como é que essa pessoa conseguiu essa coisa, né? E eu não consegui? Porque essa pessoa talvez teve a autodisciplina de, por muito tempo, se manter longe daquilo que ele realmente queria, porque ele sabia que ele não tinha acesso até ele construir esse lugar de ter acesso a isso, né? Se você é uma pessoa que ganha 5 e quer gastar 10, cara, você é uma pessoa que assim, Marcelo, mas se eu ganho 5, mas eu quero gastar 10, mas se eu juntar ao longo de alguns meses, eu consigo gastar 10, mas aí, sei lá, você consegue juntar ao longo dos meses e gasta 10 para fazer uma coisa,
né? E durante todo o resto, o teu desejo vai ser só ficar fazendo esse dinheiro para poder juntar de novo, ter o teu 10 para gastar. Agora, se eu sou uma pessoa que ganha 10 e gasta 5, cara, isso dali é contínuo, sabe? Você está sempre sobrando o seu dinheirinho e você está sempre gastando com aquilo que você pode sem pesar no teu bolso, né? Então, ganhar o dinheiro, fazer o dinheiro é importante, mas ter essa autodisciplina de se controlar com esses gastos é muito, 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 muito importante para que tudo isso daqui seja amarrado. Se você não tiver autodisciplina, você não vai conseguir olhar para a tua saúde, você não vai ter um diagnóstico financeiro, educação contínua, esquece, reserva de emergência, e aí, cara, surgiu uma viagem aqui, vamos fazer. Surgiu, eu preciso de trocar de carro, que reserva financeira o quê? Eu preciso sei lá, eu quero dar um presente de não sei lá quanto pro meu marido, pra minha esposa, pro meu filho, pra mim mesmo, porque eu mereço, sabe? Todo dia no final do dia eu mereço, eu compro aquele bolo, aquele açaí, aquele petit gâteau, aquele hambúrguer, aquele iFood que tá sempre me deixando ali sem dinheiro, mas assim, não tenho tempo, Marcelo, né? A gente precisa de construir essa autodisciplina para a gente poder chegar lá. Sem autodisciplina, assim, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, trabalhar a tua autodisciplina, entender que o teu desejo momentâneo, ele não está construindo algo a longo prazo e focar nessa construção de longo prazo vai ser estruturante para a gente conseguir chegar em qualquer lugar que a gente queira chegar na vida. Então, abrir mão do que você gostaria hoje para que você tenha algo que seja confortável financeiramente e lá na frente você atinja aquele lugar onde você quer chegar, é necessário. Se você ganha 5, você não pode gastar 10. Você precisa de gastar no máximo 5. Você não tem mais do que isso para gastar. Agora, não. Eu ganho 5 e eu quero gastar 10. Eu quero ter o meu iPhone 17. Eu quero comer num restaurante que custa R$ 700 o prato. Eu quero ter isso dali. Eu quero viver esses lugares. Aí a pessoa vai uma vez na vida nesse restaurante de R$ 17, aquele nojo de pessoa, né? Não dá bom dia pra ninguém, tá sempre olhando assim, porque quer se sentir super superior, né? Quer se sentir alguém que é muito potente, que tem uma pica enorme, gigante, né? Uma pica nessa potência freudiana, nessa potência psicanalítica, né? Muito ligada ao falo, eu quero sentir que eu sou o potente, né? Nesse lugar, e só porque durante todo o resto da minha vida eu tô sendo massacrado pelo meu desejo, não posso ter o meu desejo atingido, né? Eu vejo muita gente falando que o sonho é viajar, o sonho é, sei lá, ter dinheiro, mas eu não vejo pessoas falando sobre o sonho é de construir patrimônio, o sonho é de trabalhar, o sonho é de estudar. Não, né? A gente está sempre focado naquela coisa lá na frente, o desejo, não a pulsão, aquilo que faz a gente é, todo dia, né? Nossa rotina será algo agradável pra gente. É isso que a gente tem que trabalhar com autodisciplina. Como eu falei, eu não quero te vender nada. A gente não chegou no final desse vídeo com eu te falando, clica aqui e acessa. Não, não, não. Tá de graça para você. Eu quero que você fique bem. Eu acho que a gente vai viver mais do que todas as outras gerações que já viveram. E eu espero que a gente chegue lá junto. Eu tô pretendendo viver meus 120 anos, conforme o Yuval Harari falou. Muito bem. E eu quero que você chegue lá junto comigo. E, se possível, com um dinheirinho. Pra gente pelo menos poder tomar um vinhozinho no final de tarde, rindo dos nossos últimos 100 e pouquinhos anos e contando as nossas histórias. Mas bem, de todas as maneiras. Financeiramente bem, mentalmente bem, fisicamente bem. Eu quero que a gente chegue lá junto e bem. É um presente meu para vocês.